Paz do Senhor Jesus, queridos, tudo bem com vocês? Eu venho nesta noite trazer uma mensagem da parte de Deus. Deus já falou muito ao meu coração nesta mensagem e eu gostaria de ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 8, 23, onde o subtítulo diz assim: Jesus acalma a tempestade. E a palavra diz assim, Mateus 8, 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para você que, quem sabe, aqui, quando eu li tão calmamente a palavra, quando diz aqui no 25, no verso 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, que perecemos. Eu falei tão calmamente, né, que eles aqui dizendo, mas eu acredito que eles estavam apavorados, como muitos nesses últimos dias se encontram, apavorados em meio à tempestade. Mas aqui no primeiro versículo diz assim que Jesus, ele entrando no barco, ele entrou no barco primeiro. Seus discípulos o seguiram. Então eu quero dizer para você aquilo que Deus colocou no meu coração, que aquele que segue os passos do Senhor, que segue o Senhor, está seguro nele, porque está com ele, está seguindo os passos dele, conforme ele mesmo disse na sua palavra. Aquele que vir após mim, que quiser vir após mim, siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso que ele disse? E esses homens o seguiram dentro do barco. Jesus aqui está dizendo que ele não chamou ninguém. Não está dizendo que o Senhor chamou. Jesus entrou no barco. E eles foram atrás de Jesus. E eles temeram, mesmo com Jesus no barco. Eu e você somos pessoas, seres humanos, apesar de sermos celestiais. Nosso espírito não é daqui, nós não somos daqui, como Jesus não era daqui. Nós estamos de passagem como Jesus passou aqui. E eles sentiram medo. Jesus também, por várias vezes, sentiu medo. E eles sentiram medo, mesmo estando com Jesus. Você não é senão um ser humano que está sujeito a sentir medo, mesmo estando seguindo os passos do Senhor. É natural. Eu sinto medo de muitas coisas. Eu sinto medo do amanhã. Mas a palavra do Senhor diz assim que não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque não vos pertence. E eu comecei a orar e a buscar ao Senhor por isso,
ainda mais por esses dias, devido a essas circunstâncias, né, da nossa pátria, devido às circunstâncias da nossa vida, a forma qual nós levamos a nossa vida. Você estar no barco com Jesus, você servir a Deus, não significa que nós não estamos sujeitos a passar aflições, porque o Senhor disse que no mundo nós passaríamos aflições. Mas eu tenho algo para te dizer. Tem de bom ânimo, porque o Senhor, Ele venceu. E quando nós estamos em meio à tempestade, o mar revolto, ventos, porque aqui diz assim, ó, os ventos e o mar se levantavam, soprava forte, os ventos. Então eu imagino que era ventos de todos os lados, porque eles estavam em mar aberto. Não tinha nada que os protegessem. Então eu acredito que eles estavam com muito medo. Imagina aquela embarcação balançando, alguns enjoados, né? Imagina, querido. Imagina você em um barco. Naquela época não havia tecnologias igual existem hoje, que anunciam tempestades, né? Coisa mais segura. Mas eles estavam ali com o mestre. E eu quero dizer para você que quando o mestre está no barco, mesmo que dormindo, porque aqui diz que se levantou uma tempestade tão grande, mas não maior que o nosso Jesus, não maior que o nosso Deus. A tempestade era grande, maior do que eu e você. Às vezes a tempestade é muito maior, mas não é maior do que o nosso Deus. E ali no barco, a Bíblia diz assim que o barco era coberto pelas ondas, porém, ele estava dormindo. Jesus dormia. Jesus não estava com os olhos fingindo que estava dormindo, só com os olhos fechados. Jesus, aqui a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ele estava dormindo. Em meio, querido, eu pergunto para você, você já se perguntou como, se a palavra diz assim, que o barco era coberto pelas ondas, Jesus estava dormindo. Eu dormo, vou contar algo para você que é até interessante, engraçado. A minha cabeceira da cama fica para a janela. E a gente dorme muitas vezes com a janela aberta. E eu já tive vezes de estar dormindo e acordar com os pingos de chuva no meu rosto. E eu me assustar muito, sabe? Com umas gotículas de água, de chuva, assim, uns pinguinhos. E eu já acordar. E aqui a Bíblia diz assim que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. No verso 24, está dizendo isso. Então eu quero dizer para você que, mesmo que pareça que Jesus não está vendo, que ele está dormindo, que ele está num sono profundo, em meio às ondas, às suas dificuldades, a tempestade que está assolando a sua vida, a minha vida, ele está no barco, mesmo que dormindo. E isso não impede de nós clamarmos e chamar ao Senhor e buscar ao Senhor e orar e clamar e buscar a Ele em prol de socorro, como fez os seus discípulos. Porque aqui a Bíblia diz que, aproximando-se, os seus discípulos o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Nós estamos quase para morrer. Eles estavam apavorados, com medo, e acordaram Jesus. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Porque nós somos seres humanos. E muitas vezes, mesmo com Jesus no nosso barco, na nossa vida, a dúvida nos cerca. A tempestade às vezes nos cega.
a batalha, a enfermidade, a luta, a tribulação nos impede de ver Jesus, de entender que Ele está ali no controle de todas as coisas. Porque se Jesus não tivesse controle, querido, Ele não estaria dormindo. Ele sabia que a tempestade viria. Ele sabia que era perigoso. Mas, no entanto, ele estava ali para nos dizer: descansa em mim, dorme em paz, porque eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês. Mesmo tendo pouca fé, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, querido, Deus cuida de você. Aqui ele questionou os seus discípulos. Levantando-se, né, ele pergunta para os seus discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? E aí ele se põe de pé, ele se levanta. Aqui a Bíblia diz que ele se levanta. Talvez ele até se assentou somente, nem ficou de pé. A Bíblia não diz se ele ficou de pé, eu que disse. Que, né? Levantou-se. Então eu imagino que ele tenha se levantado. Talvez ele só de deitado se assentou-se. Mas a sua autoridade é máxima. Não importa se ele se assentou-se, se ele estava em pé. A autoridade na fala do Deus vivo, todo-poderoso, de Jesus, quando Ele quer, no tempo dele, do jeito dele, da forma dele, Ele acalma os ventos e a tempestade. O mar lhe obedece, os ventos lhe obedecem. Então, aqui a Bíblia diz assim, ó, que ele repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. A tempestade vai passar quando Jesus der a ordem. Nós estamos no olho do furacão, no meio da tempestade, no meio do mar, com o nosso barco açoitado pelas ondas, em dificuldades, com medo. Mas eu venho nesta noite trazer esta palavra e dizer para você que Jesus está no barco e a autoridade é totalmente dele. Se Jesus não quisesse ter dado ordem, ele não teria dado. Ele conhece a nossa fraqueza, ele sabe até onde nós suportamos, ele sabia até onde os discípulos suportavam. Por isso ele levantou-se e repreendeu os ventos e o mar que estavam revoltos. Repreendeu os ventos e o mar. E depois que ele deu a ordem para que os ventos e o mar se acalmassem, se aquietassem, parassem, que o vento parasse, os ventos, e que o mar se acalmasse, houve uma grande bonança. Eu imagino que as nuvens foram assim, sabe, aquelas rapidez se sumindo, indo, se afastando. O vento foi levando as nuvens embora da tempestade. E o mar foi ficando calmo, calmo, calmo. E Deus me traz aqui e diz para você: aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Esta palavra veio tão profundo para mim, querido, por esses dias, que eu me alegrei, porque eu vinha já há algum tempo uma batalha muito grande devido, né, essa questão do nosso país, tantas situações e nos assolando. Graças a Deus nós não temos enfermidade, nós não temos doença grave, nós não temos falta de nada, Deus tem cuidado de nós. E eu sou grata ao Senhor, seja grata ao Senhor. E olhe
que o Senhor está no seu barco, mesmo que dormindo, mas Ele está. É o que importa. E eu quero dizer para vocês que nenhum discípulo pulou do barco. Eles permaneceram com Jesus no barco. Permaneça com Jesus no barco. Não saia da embarcação que Jesus está. Porque se você pular no mar, você vai se afogar. Se você sair da presença de Deus, você vai morrer. Teu espírito vai morrer afogado, sufocado pelas ondas. Não saia do barco, porque Jesus está no barco com você e comigo. Jesus está no barco conosco. Os discípulos não saíram do barco. Então não saia do barco. Não saia da presença de Deus. É tempo de se achegar no Senhor. É tempo de se apegar no Senhor, grudar nele e não soltar mais, até sermos arrebatados ou até o Senhor voltar para nós, até estarmos na glória com o Senhor. Amém? Eu quero concluir a palavra. Aleluia. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É o soberano. Os discípulos já estavam com o Senhor há tanto tempo. Os discípulos já andavam com Jesus, já tinham visto os milagres. A palavra diz assim: feliz daquele que não viu, mas crê nele. Nós não vimos o Senhor com os nossos olhos carnais, mas nós lemos a história e nós sabemos que ele é real, e nós cremos através do Espírito Santo que ele é soberano, que ele é o poderoso Deus que dá ordem para a natureza, o Criador de todas as coisas, e que todas as coisas lhe obedecem, e que tudo lhe obedece, e que todas as coisas estão no seu controle. Querido, os ventos, quem é capaz de parar os ventos? Esses dias aqui na nossa cidade, tem chovido forte em outros lugares do nosso país, tem chovido com ventos, e quem é capaz de dar ordem aos ventos que pare? Nós não temos esse poder, mas o nosso Jesus tem. Ele é criador de todas as coisas. A natureza faz parte da justiça de Deus. Ele usa a natureza com justiça para nos julgar, para nos apresentar a sua soberania. Este é o homem, mas não é um homem qualquer. É um homem chamado Jesus, o Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador. Ele, que após a tempestade, seguiu-se uma grande bonança. Após passarmos esse tempo, esse período, virá uma grande bonança. Não saia da presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E esse foi um grande milagre, que os seus discípulos se perguntavam maravilhados: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O Deus de todas as coisas, o Deus Criador, o Deus Salvador, o meu Pai, o seu Pai, a quem, quando nós estamos inseguros, nós recorremos em oração, em adoração, em louvor e gratidão. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor se agrada de um coração grato. Agradece ao Senhor pela batalha, agradece ao Senhor por tudo que estamos vivendo, agradece ao Senhor
porque o Senhor se agrada de um coração grato. Viu? E é isso. Também quero contar uma visão que Deus me deu na quarta-feira à noite. Eu orava aqui numa live ao vivo com um pastor e quando eu orava, o Senhor me deu uma visão muito tremenda. E eu vou confessar para os irmãos que fazia tempo que eu não tinha visões da forma qual eu tive. Eu vi uma espada muito grande. Devia ter uns 2 metros de altura para mais, uma espada reluzente, acesa, assim, sabe aquela espada? Eu vi assim, ela acesa, assim, aquela coisa linda, reluzente, aqueles brilhos assim em volta dela. E desceu a mão assim, ó, a mão assim, sabe quando segura, empunha ela e crava na terra. Uma mão muito grande. E cravou aquela espada na terra. E a terra assim começou a fender. E é um tempo de justiça de Deus na terra. Então eu quero dizer para você, permaneça no barco com Jesus. Espada é justiça. O Senhor vai trabalhar na nossa nação com justiça, que é o que tem nos faltado nos dias de hoje. Não só na nossa nação, mas no mundo. A justiça de Deus já está sobre a terra. E eu vi nitidamente essa espada acesa, reluzente, com aquele cabo de ouro, mas aquela parte do fio ali cortante reluzia muito. E aquelas mãos grandes empunhavam aquela espada e fincavam ela na terra. E quando aquela espada foi cravada na terra, começou-se a abrir uma fenda, sabe assim, rachar para frente assim. Se apegue com o Senhor e fique firme e adore e louve e cante, porque Ele está no meu e no seu barco. E agindo Deus, quem impedirá? Amém? Um grande beijo no seu coração. Amo as vossas vidas e vamos orar. Amém? Agradecer ao Senhor por essa palavra. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida diante de Ti. Apresento, Senhor, as pessoas que estão ouvindo esta oração, esta ministração, que o Senhor venha falar nos corações delas. Pai, que o Senhor venha transformá-las, restaurá-las, curá-las. Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, Pai, o câncer, tireoide. Nós repreendemos AIDS, nós repreendemos, Senhor, mal de Parkinson. Nós repreendemos, Senhor, infarto. Nós repreendemos, Senhor, essa atuação maligna da vacina no nosso organismo. Nós repreendemos agora, Pai, todo mal, toda seta, em nome de Jesus. Nós repreendemos dor de cabeça, nós repreendemos zumbido no ouvido, nós repreendemos, Senhor, cefaleia, diarreia, nós repreendemos, Pai, síndrome do intestino, Senhor, irritado. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, cegueira, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, trombose, em nome de Jesus, Senhor. Nós damos uma ordem para esta enfermidade, Senhor, que ela bata em retirada e saia da nossa vida, em nome de Jesus. Que saia da sua vida essa enfermidade, em nome de Jesus. Que saia o câncer, que saia a gripe, que saia o que for de enfermidade, de praga, de peste, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a dengue. Elimina, Senhor, em nome de Jesus, do organismo dessa pessoa, Pai. Toda febre, toda infecção, toda maldição, Pai, lançada em nome de Jesus, Pai. O câncer, Deus, em nome de Jesus, Pai, que saia do fígado, do rim, do cérebro, em nome de Jesus, do organismo, do intestino, Senhor.
Em nome de Jesus, metástase, Senhor, que saia em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda peste, em nome de Jesus, que saia. E se você for curado através dessa oração, pela fé, conta o seu testemunho. Conta para mim, conta para as pessoas e louve a Deus, porque quando você conta, você louva a Deus. Amém, querido? Deus abençoe a minha e a sua vida, a nossa casa, a nossa família, nossos animais, todos os nossos bens, tudo aquilo que nós adquirimos com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus cuide do seu lar, que Deus cuide de você, te proteja, que Ele cubra você com o sangue dele, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos e te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo no seu coração. Amo as vossas vidas e logo mais estaremos de novo aí, assim que o Senhor ministrar no nosso coração. Beijo.